Está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ler de novo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, essa epístola, ela foi escrita, essa segunda epístola, pelo apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo, seu filho espiritual. E ela foi escrita aproximadamente 64 a 65 depois de Cristo. E Paulo, quando ele escreve essa epístola, ele estava preso. Ele estava numa prisão em Roma, pela segunda vez. E ele também estava próximo, muito próximo do seu martírio. Enquanto ele estava preso, acorrentado, porque nós podemos ver isso no livro de Timóteo, fala que ele estava preso e acorrentado. Ele estava, quando a gente pesquisa e vai ver como é que eram as celas daquela época, nós podemos olhar as celas de hoje e achamos elas assim horríveis, e são mesmo. Mas naquela época, queridos, quando a gente vê, era pior, era muito desumano, era uma escuridão, era na pedra, era rato para tudo quanto é lado, não tinha nada de higiene, não tinha vaso naquela época, gente. Era algo assim, desumano. E era neste lugar, nessa masmorra, e exposto totalmente a todos os tipos de intempéries daquela época, e nos quais ele era totalmente isolado dos seus amigos, como hoje, que as pessoas podem fazer visitas, a família pode visitar. Não, ele não podia receber visita, era muito difícil, era a locomoção, o local, tudo era muito difícil. E o único que talvez conseguia visitá-lo regularmente era Lucas. E Paulo sabia que a vida dele logo, logo chegaria ao fim. E é neste contexto que Paulo escreve essa carta, essa segunda carta para Timóteo. Então, queridos, quando Paulo escreve, eu acredito que quando a pessoa está num momento desse tão desafiador, tão difícil, e ela se preocupa com alguém e escreve aquela carta para alguém, é algo que nós temos que parar e valorizar. Porque Paulo está dando um conselho a um jovem, a um discípulo dele. E o conselho que ele dá é: procura apresentar-te a Deus aprovado, filho meu. Meu filho, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa carta, ela é atual para os nossos dias. E essa palavra de Paulo é para você e é para mim também, é para todos nós que somos cristãos. É para todos nós que dizemos ser discípulos de Jesus. E ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos estar atentos a isso. Será que esse conselho serve para você? Será que serve? Será que você está ouvindo a voz de Paulo e você está recebendo esse conselho? Se você respondeu que sim, e se você não tem dedicado tempo a conhecer a palavra, esse é o momento. Esse é o momento de você ser despertado. Porque quando os desafios chegam, é a palavra que nos sustenta.
Paulo estava lá num grande desafio, mas o que sustentava a fé dele era a palavra. E Paulo sabia disso e por isso ele aconselha a Timóteo e a nós. É necessário conhecermos a palavra, porque se alguém se achega até você, se você precisa aconselhar alguém, se você não conhece a palavra, o que você vai falar? O que você vai dizer? Então, queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é o que é necessário para sermos discípulos de Jesus. O que realmente é necessário para sermos discípulos de Jesus? Então, nós podemos ver que através dessa passagem, desse versículo, é necessário conhecermos as Escrituras, buscar aprender sobre tudo que ela nos orienta e ser praticantes. E aí, como o apóstolo Paulo, nós iremos fazer discípulos. Queridos, você sabe que se você não fizer um discípulo, a palavra de Deus pode morrer? Você sabe que cabe a nós continuarmos a pregação dessa palavra para que ela continue por gerações? Você sabe que é responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos nos caminhos que devem andar para que essa palavra não se perca? É nossa responsabilidade cuidar dos pequeninos. Se você não conhece a palavra, como você vai compartilhar com seus filhos? Se você não conhece a palavra, como é que você vai compartilhar com seus amigos, vizinhos e etc.? Então, queridos, o meu desejo nesta manhã é despertar você que está aqui, você que está me ouvindo, é estimular você para estudar essa empolgante, preciosa palavra de Deus, porque ela é um tesouro que muitos de nós não valorizamos. Esse, querido, é o maior tesouro que você tem. Esse é o maior tesouro que eu tenho. Esse é o maior tesouro que Deus poderia deixar para nós. E eu quero iniciar a caminhada com vocês. Nós vamos ler várias passagens na palavra, por um tema que eu acredito que todos almejam. Eu acredito que todos almejam esse tema. Muitos falam sobre sabedoria e desejam possuí-la. Mas alguém sabe aqui o que é sabedoria? Quem sabe o que é sabedoria? Levanta a mão. Ou fala aí. Fala para nós. Não ouvi. Aprendizado. O que mais, gente? Sabedoria é aprendizado. O que mais? O que mais? O que é sabedoria? Conhecimento. Sabedoria é aprendizado, conhecimento. Nós estamos chegando. O que mais? Saber ouvir. Sabedoria é conhecimento, aprendizado, saber ouvir. O que mais? O que mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Muito bem. Isso aí, gente. Vocês acertaram, todos vocês. Porque, olha, sabedoria, ela é conhecimento. A gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa, em primeiro lugar, depois do conhecimento, do saber ouvir, é praticar. Não adianta você ter conhecimento e não saber praticar. Olha, por exemplo, eu vou dar uma receita de bolo para Mona Lisa. Dei a receita nos trinques para Mona Lisa. E vou dar para o Caio também. Dei para um e dei para outro a mesma receita. Agora eu vou chamar e vou pôr os ingredientes todos aqui. É um bolo de festa de aniversário. Aquele bolo lindo, maravilhoso. Aí eu vou colocar uma mesa aqui para a Mona Lisa e uma mesa aqui para o Caio. Vocês conseguem fazer o bolo?
Consegue? Consegue, Mona? Você vai conseguir fazer o bolo de festa? Lindo, maravilhoso, aqueles de aniversário? Você consegue, Caio? Na realidade, queridos, eles podem ter o conhecimento. Mas se eles não tiverem a prática, o bolo não vai sair perfeito. O bolo não vai sair como uma foto, por exemplo, que eu colocar aqui. Você pode saber tudo. Por exemplo, vocês podem saber tudo de carro. Tem que ligar, tem que passar a marcha, tem que fazer aquilo, mas não treina não, não pratica não. Você pode até sair com o carro, mas bate logo na frente. Ou fica arrancando. Não vai conseguir fazer curva. Por quê? É necessário o quê? Praticar. Tudo na vida não é necessário praticar. Cada um de vocês tem uma profissão. Quanto mais vocês praticam, melhores vocês não ficam? Pega um iniciante, alguém que nunca praticou, e coloque junto com quem já é profissional há um tempo. Vai saber? Vai conseguir? Então, queridos, nós precisamos, sabedoria é isso. Parabéns a todos vocês que participaram, porque sabedoria é isso mesmo, é conhecer. É ouvir, aprender, mas mais do que tudo é praticar. Se você não praticar, você fica na mesma. Você não sai do lugar. Então, queridos, eu quero ler algumas passagens sobre sabedoria. O que é que a Bíblia nos fala sobre sabedoria? Quem precisa receber a sabedoria somos todos nós. Deus é a fonte da sabedoria. E quem é humilde de coração recebe a instrução dele. Quem precisa receber ajuda para viver da melhor forma possível deve aprender a seguir os mandamentos de Deus, obedecer e praticar a sua palavra. Lá em Provérbios 2:6 diz o seguinte, se vocês quiserem abrir, ou se vocês quiserem anotar: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Quem dá sabedoria? E de onde vem? Da sua boca. Cadê a sua boca? Essa é a boca do Pai. Aqui está tudo. Tudo que nós precisamos para ter sabedoria. Você quer ser sábio? Se alimente da palavra. Tiago 1:5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Sabedoria é você pedir. Porque quando você estiver lendo, você vai pedir: Senhor, me dá entendimento da sua palavra. Abre a minha mente para que eu possa entender, para que eu possa praticá-la. Quando eu estiver ouvindo uma ministração, que eu fique atento, que meus olhos, meus ouvidos ficam atentos, que a minha mente fique atenta, para que eu possa ouvir e praticar a tua palavra. Isso é sabedoria. Um outro assunto que a nossa palavra fala é sobre oração. É sobre termos as nossas orações respondidas. E, queridos, sobre sabedoria tem muito assunto. Eu estou pincelando para despertar você a estudar a palavra. Sobre oração, no Salmo 37:4 diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que é deleitar? Deleitar é: eu acordei, Pai, obrigada pelo dia de hoje, amém. Pai, obrigada por essa alimentação, amém. Pai, obrigado pelo meu trabalho, amém. Oh Deus, obrigado pelo dia que eu tive e vou dormir, amém. Isso é deleitar no Senhor? O Senhor diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ele não está falando que Ele vai atender às suas necessidades, não.
Sabe o que Deus está falando aqui? Ele vai atender aos seus desejos. Sabe o que é desejo? Desejo é aquilo que você não precisa. Ele vai atender além das suas expectativas. Ele vai te dar muito mais do que você precisa, porque é desejo. Deleite-se no Senhor. É importante deleitar-se no Senhor. E muitas vezes nós temos dificuldade em buscar a palavra, mas aí nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude. Senhor, eu não estou tendo tanto prazer em ler a sua palavra, desperta isso em mim. Querido, se você começar a ler a palavra todos os dias, marcar um horário, e todos os dias você estiver ali com o Senhor, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, você vai ver que de repente o Senhor vai começar a encher o seu coração, e você vai passar a deleitar-se no Senhor. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Queridos, nós precisamos confessar os nossos pecados. O que é confessar os nossos pecados? É falar da nossa dor, é falar da nossa angústia, mas não é falar para qualquer um. É para falar para aquele irmão que você sabe que vai orar com você, aquele irmão de confiança. É pedir a ele: olha, eu estou passando por essa dificuldade, me ajude. É você descobrir quais são as suas vulnerabilidades. Qual é a sua vulnerabilidade? E confesse ela. E peça ajuda: irmão, me ajude nessa minha vulnerabilidade. Porque a oração do justo, a palavra diz, serão curados. E a cura, querido, não é só cura física, é cura emocional também. Mas muitas vezes nós não oramos pelos outros também, nós só oramos por nós. A gente fica assim: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Queridos, Jó, quando ele orou pelos amigos, a bênção de Deus veio sobre ele. Pare de preocupar com a sua situação e comece a preocupar com o seu irmão. Comece a preocupar com os irmãos que estão enfrentando tantas lutas pelo mundo afora. Preocupa com aqueles que estão desempregados. Preocupa com aqueles que estão enfermos. Ore e pede por eles. Porque aí Deus vai orar por você. Não estou falando para você não colocar o seu pedido diante do Senhor. Nós temos que fazer isso. E Ele nos orienta a fazer isso. Mas coloca e agradeça. Porque Deus já ouviu. Ele já atendeu. Confia nele. Salmo 66:18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Quantas pessoas estão em pecado e estão pedindo a Deus bênçãos? Deus não ouve. Ele não compactua com o pecado. Às vezes a sua vida não deslancha porque tem algo travando. E é algo que você tem que orar e pedir a Deus: Senhor, qual é o pecado que está na minha vida que eu não estou enxergando? Porque às vezes tem alguma situação que nós não estamos vendo, alguma coisa do passado, que nós não pedimos perdão, nós não nos arrependemos, e aquilo está travando a nossa vida. Provérbios 28:9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Se você não se prontifica a ouvir a palavra do Senhor, querido, nem se achegue a Ele, porque Ele não vai ouvir a sua oração. Como Ele disse aqui, as suas orações serão detestáveis a Ele. Agora, olha o que Isaías 65 diz: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Se nós estamos caminhando e nos deleitando no Senhor, se nós estamos buscando conhecimento na palavra, Ele fala que antes de clamar, Ele já responde. Ele diz que antes, enquanto estamos falando, Ele já ouviu. A
Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a disciplina. Você fica triste quando se sente que está sendo disciplinado pelo Senhor? Muitos ficam. É normal. No primeiro momento você ficar meio triste, meio chateado. Mas depois nós temos que entender o que está acontecendo. Queridos, lembre, Deus nunca está errado. Nós é que estamos. Nós é que erramos. Lá em Hebreus 12, do 5 ao 6 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aleluia! Quando nós somos corrigidos, nós temos que nos alegrar no Senhor. Porque quando nós que somos pais, nós corrigimos os nossos filhos porque nós os amamos. Porque nós queremos que eles trilhem o caminho do bem. E assim é o nosso Pai conosco. Agora, queridos, todos nós que somos pais, quando nós corrigimos os nossos filhos, nós sofremos. A dor vem em nós primeiro. Dói muito em nós. Então imagine o coração do Pai. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês que eu tive há um tempo atrás. Há muito tempo, eu nem morava aqui em Pará de Minas ainda. Então tem mais de 20 anos. Eu tive um problema de saúde no ombro. E o meu ombro não se movimentava, não mexia, era uma dor insuportável. Ficou tudo inchado, meu braço, tudo inchado. Nessa época eu trabalhava com projetos, então eu trabalhei direto e ficou aquela coisa assim horrível, doendo demais. E aí eu fui procurar uma fisioterapeuta e o meu ombro, queridos, ele colou. Ele simplesmente colou aqui. Então ele não movimentava, ele não tinha movimento. E aí ela chegou para mim e falou assim: olha, você teve algum trauma? Aconteceu algum acidente de carro que você estava, alguma coisa assim? Eu falei: não. Aconteceu algum trauma na sua família, alguma coisa? Não. Ela falou: olha, porque não é normal isso acontecer assim. Às vezes acontece quando existe algum trauma, alguma coisa e gruda. Então ela não tinha nem como direito fazer os exercícios em mim, porque não tinha como soltar. E a dor era insuportável. Eu tinha que dormir com travesseiros, com a mão para cima, porque se abaixasse doía. Então eu ficava assim, e quando eu conseguia fazer, era isso aqui, gente, mas era insuportável. Então, eu comecei a orar, porque foi passando meses com isso. E eu comecei a orar e pedir a Deus: Deus, me cura, me liberta. Eu sei que o Senhor me cura, porque a tua palavra diz que o Senhor levou na cruz todas as dores e todas as enfermidades. E, queridos, o pessoal ia, orava por mim, o meu esposo orava, a minha mãe orava, meu pai, todo mundo. Eu, Senhor, eu quero e tal, e nada. Um dia, eu tomando banho, saí do banheiro e orando. E aí eu falei, eu estava no chuveiro ainda, chorando. Eu falei: Deus, me cura, por que o Senhor não me curou ainda? E o Senhor, com aquela voz mansa do Espírito Santo, falou assim: porque você não quer. Nossa, na hora que ele falou isso, eu levei um choque. Como assim eu não quero? Eu estou implorando, eu estou querendo, eu estou pedindo, como é que eu não quero? Aí ele falou assim: você não quer. Está sendo muito bom para você. Você está sendo paparicada. Paparicada pelo seu esposo, paparicada pelos seus pais. Então está muito bom. Você não quer ser curada. Queridos, naquela hora eu pedi perdão ao Senhor. Porque aí eu fui ver no fundo do coração, eu não queria mesmo, não. Estava muito bom. Infelizmente, eu confesso que estava bom demais. E aí, querido, sabe por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Porque eu era muito arrogante. Eu tinha convertido, tinha pouco tempo, né? Assim, pouco tempo assim, já tinha alguns anos, né? Eu não tinha o Dani ainda. Devia estar com uns 3 anos de casado, alguma coisa assim. Mas eu achava que as pessoas não eram curadas porque não tinham fé.
Então, se eu orasse por alguém não era curado, é porque não tem fé. É porque não tem fé. E aí Deus começou a me mostrar. Por que eu não estava sendo curada? Eu não tinha fé? Mas por que eu não estava sendo curada? E ali naquele momento Ele pôde me mostrar que só Ele sabe por que um é curado e o outro não. Por que um prospera e o outro não. Por que um tem trabalho e o outro não. E várias coisas. Quem somos nós, queridos, para julgar alguém? Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Nós não podemos chegar e falar assim: olha, você não é curado porque você não tem fé. Você não prospera porque você não tem fé. Você não tem um casamento abençoado porque você não tem fé. Não, nós não podemos falar. Só Deus sabe todas as coisas. E naquele momento, queridos, eu fui curada. Na mesma hora. E aí, eu marquei com a minha fisioterapeuta. Marquei uma consulta com ela e fui lá para dar o testemunho para ela. E ali Deus me usou poderosamente. Revelando coisas para ela que eu nunca sonhei nem sabia. E foi onde ela se converteu ao Senhor. Deus tem os seus caminhos. Deus sabe de todas as coisas. Então, queridos, quando você orar e a resposta não vier imediatamente, ou quando Deus estiver te disciplinando, louve ao Senhor. Em todo tempo adore ao Senhor. Porque Ele te ama. Ele morreu por você. Ele tem o melhor para você. Ele levou naquela cruz tudo para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância. Então comece a buscar essa vida em abundância no Senhor. Uma outra situação importante que a Bíblia nos orienta é sobre as más companhias. A Bíblia nos fala lá no Salmo 1, do 1 ao 2, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aleluia. Queridos, olha como é que a palavra de Deus nos orienta em tudo. Eu estou só passando uma pincelada, mas Ele nos orienta em todas as coisas. Infelizmente, queridos, nós temos testemunhos tristes de irmãos que se desviam por companhias inadequadas. E olha só, eu pesquisei um pouco aqui sobre os próprios ditos populares. Muitas vezes nós conhecemos os ditos, mas não conhecemos a palavra. Mas esses ditos vieram da palavra. Olha o que diz: as más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar com mau cheiro. Provérbios chinês. É verdade. Começa a andar com as más companhias para você ver. Você começa a acostumar. Você acha que está ok. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. Maquiavel. As más companhias, querido, levam a pessoa à morte. As más companhias corrompem os bons costumes. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Agora, olha o que fala. Eu sou mãe. E quantas mães nós temos aqui? Bastante mães. Eu creio que vocês vão concordar com isso que eu vou dizer aqui, ó. Como filha eu concordo e como mãe eu concordo. É incrível o poder que as mães possuem de identificar quem é seu amigo de verdade. Quem está só de passagem ou quem só vai te usar. Quando a mãe cisma com um de seus amigos, tiro é certo. Você com certeza vai se decepcionar com a pessoa. Portanto, escute sua mãe quando ela falar algo sobre suas amizades. Ela tem o poder de sentir que realmente é ou não seu amigo. E aqui eu estendo aos pais também.
Porque ninguém melhor do que o pai e a mãe para nos aconselhar, para nos direcionar. E Deus tem nos dado essa capacidade, esse dom. E esse texto está escrito em experiências vividas. Agora, o que a Bíblia nos diz, queridos, sobre fé? A fé é a forma de você se aproximar de Deus. Não tem como você se aproximar de Deus se não for pela fé. É indispensável para quem quer e deseja viver para o Senhor. A fé em Deus faz com que você se torne um cristão mais forte, capacitado para suportar as dificuldades e as diversidades da vida. A fé equipa você a viver uma vida que agrade o Senhor. Além disso, a fé, ela aumenta cada vez mais quando você lê a Bíblia. Deus coloca no coração, eu creio, de cada um de nós, quando nascemos, uma fé. Mas essa fé só vai aumentando à medida que nós vamos lendo e nos alimentando da palavra. Porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé para nos agradar do Senhor. Olha o que fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Querido, se você está orando por algo e você desiste, é porque você não está tendo fé. Porque a fé é você acreditar em algo que os seus olhos não estão vendo. Mas como nós já lemos lá atrás, o Senhor, Ele ouve a nossa oração antes mesmo de nós pedirmos. Então a fé é você começar a ver com os seus olhos espirituais aquilo que ainda não existe. É você trazer à existência o que não existe. Isso é fé. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Para um pouquinho agora, fecha seus olhos e pensa aí. O que você tem sonhado? O que você tem pedido a Deus? Começa a ver isto. Veja com seus olhos. Tire qualquer pensamento da sua mente agora. Qualquer pensamento que não seja o seu sonho. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Veja com detalhes. Veja com cor. Se possível, sinta o cheiro. Veja cada detalhe desse sonho. E agora que você está visualizando, isso é trazer existência. Fala com seu pai agora. Se você já tem pedido isso para ele, nesse momento apenas agradeça. Fala: papai, eu creio na tua palavra e eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor já ouviu a minha oração e eu sei que o Senhor já atendeu. Queridos, eu quero te pedir e desafiar você a fazer isso todos os dias. Todos os dias tira um tempo e visualize aquilo que você pediu ao Senhor. Visualize. Traga com detalhes. Veja os detalhes. E depois, não tenha medo de vir aqui dar o testemunho. Eu quero que vocês falem comigo. Pastor, o meu sonho foi realizado. Aquilo que eu pedi ao Senhor se concretizou. Amém? Amém? Glória a Deus. O que a Bíblia nos diz sobre família? Deus criou a família, queridos, para ser unida, para nos proteger, fortalecer cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção.
o que os laços da família, porque os laços da família, queridos, são muito fortes. O Senhor abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os desafios, queridos, fazem parte das nossas vidas. Passamos por ele porque estamos neste mundo. E o próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Quando ele diz, tende bom ânimo, eu venci, ele está dizendo, querido, tenha bom ânimo, você é comigo, nós somos vencedores. É isso que ele está falando para você e para mim. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já passaram por situações que parecia aquele túnel escuro sem ter uma luz. Mas que aos poucos nós fomos vendo a luz e conseguimos ultrapassar aquele túnel todo. E toda a nossa história mudou. Eu tenho certeza disso. Então, querido, tenha ânimo. Os pais devem ensinar os seus filhos sobre Deus. E os filhos devem honrar os seus pais. Nós devemos ensinar os nossos filhos a honrar os pais. Nem todas as famílias, queridos, são felizes. Ninguém é perfeito. E membros da família podem te machucar. Mas com a ajuda de Deus, podemos aprender a perdoar e a construir uma família mais forte e mais feliz. Acredite nisso. Confie nisso. No Salmo 127, 3 ao 5 diz: os filhos são herança do Senhor. Declare isso na sua casa. Mesmo que as situações são adversas, declare: o meu filho é uma herança do Senhor. Uma recompensa que Ele me deu. Como flechas nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem quem tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Feliz somos nós que temos os nossos filhos. Nós somos abençoados, é uma herança do Senhor. Declare isso sempre, não se esqueça, querido. Em Gênesis diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Serão uma só carne. Queridos, quantos casamentos têm dificuldades? Porque o esposo ou a esposa não desliga o cordão umbilical. Quantos saem do serviço todos os dias e vão para a casa do papai e da mamãe para tomar café, enquanto a esposa está em casa esperando com o café? Quantas esposas que não fazem comida em casa? Não, eu estou trabalhando muito, vamos almoçar na casa da mamãe, vamos almoçar na casa do papai. Não, queridos, quem casou é porque quer casa. Quem casou tem compromisso, tem responsabilidade, tem que cuidar um do outro. Papai e mamãe é muito bom e nós temos que visitá-los, sim, nós temos que estar junto com eles, mas nós temos que nos lembrar que a nossa prioridade é o esposo que você escolheu para o marido, é a esposa que você escolheu para a esposa, para estar do seu lado. A Bíblia nos fala muito sobre casamento. Você pode buscar toda a orientação, tudo para que você tenha um casamento bem sucedido dentro da palavra. Quantos, queridos, deixam o casamento morrer? Porque já não existe nem beijo mais. Não existe nenhum abraço. Não existe uma palavra de carinho, uma palavra de afirmação, de incentivo. Quantos casamentos acabam? Porque o marido é um estranho dentro de casa, a esposa é uma estranha, são apenas amigos. Amor é uma escolha. Amor é uma decisão, não é a paixão de adolescência.
amor é decidir. Eu casei com este homem e eu vou cuidar dele. Eu vou fazer ele feliz. Dentro do possível, porque a felicidade é só o Senhor. Mas eu vou cuidar dele. Eu vou agradá-lo. Eu casei com essa mulher. E eu vou me mudar. Eu vou fazer de tudo para que ela seja a melhor esposa. Para que eu seja o melhor marido para ela. Se você quer uma boa esposa, uma excelente esposa, seja o melhor marido. Saia da massa. Seja diferente. Veja o que a massa faz e faça diferente. Se você quer ser uma excelente esposa, saia do que a massa faz e seja melhor do que a maioria. Nós queremos muita coisa, mas nós não queremos sair da zona de conforto. Nós não queremos sair da nossa comodidade, da nossa vidinha. E sabe o que nós temos? Um casamento medíocre. Um casamento pobre. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Resgate o período de namoro. Lembre a sua ansiedade para o casamento. Lembre dos preparativos. Lembre dos sonhos. A morte do casamento não aconteceu de um dia para o outro. Foram as pedrinhas. Não foi uma pedra grande que chegou e atingiu o casamento. Foram pedrinhas que foram acumulando e não foram tiradas. A Bíblia nos ensina muito sobre casamento, sobre relacionamento, sobre filhos. Queridos, é muito interessante como é que os solteiros são ávidos para casar. Nós temos feito vários casamentos esse ano, tá? Assim, são muitos casamentos que nós temos realizados. E todos chegam até nós sorrindo, ansiosos. A Mona trabalha como cerimonialista, ela sabe disso. Nilton canta em casamento, sabe disso. Ninguém chega emburrado, tal, não, é aquela coisa mais linda. E aí você olha casais que já tem um tempo de casado, nem olha para o outro. Cadê aquele beijo empolgante de namorado? Queridos, eu canso de dizer beijo que os solteiros dão, não é para solteiro, é para casados. E os casados ficam dando selinho. Onde nós estamos, acorda, igreja. Se você não está acostumado a dar um beijão na sua esposa, chega em casa e dá um beijão nela que você vai ver a diferença. Você, esposa, se seu marido não te agarra, agarra ele, você pode. Quem é casado pode. Aproveita que você pode. Agora, gente, eu quero dizer algo para vocês. Nós deixamos o nosso marido de lado, deixamos a nossa esposa de lado. Eu também tenho ido em velórios. Graças a Deus, tem muito tempo até que eu não tenho ido. Espero não ir tão cedo. Mas quantos velórios eu fui e vi ali? Era a esposa chorando pelo esposo. Era o esposo chorando pela esposa. Era a mãe chorando pelo filho. Era o filho chorando pela mãe. Por que não mudar agora enquanto estamos vivos? Por que não sermos diferentes enquanto estamos vivos? A Bíblia está nos falando sobre isso. Está nos orientando sobre a família. Deus quer que tenhamos uma família feliz, abundante, plena. E só depende de você, de mais ninguém. O que a Bíblia nos fala sobre finanças. Em sua palavra, Deus nos mostra como devemos lidar com o dinheiro. Com generosidade, sabedoria, sem nos deixar dominar. A riqueza, queridos, é boa quando sabemos usá-la, mas também é uma grande responsabilidade. E os principais conselhos que a Bíblia nos dá sobre finanças são: viver para Deus e não para o dinheiro. Ser honesto em todos os negócios. Honestidade.
Cristãos têm que ser honestos. Se o mundo não é honesto, nós temos que ser. Evitar preguiça. Ser generoso com quem precisa de ajuda. Ser moderado nos gastos. Tem gente que gasta mais do que ganha e fica devendo todo mundo. Isso não está certo, está errado. Poupar e estabelecer prioridades. Nós precisamos fazer isso. Analisar tudo com cuidado. Deuteronômio 8:17 do 18 diz: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e as forças das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Deus que nos prospera. É Deus que nos faz prosperar. Provérbios 17:16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Queridos, a gente vê tantas pessoas ganhando aí na loteria esportiva, né? Passa um tempo, não tem mais nada, está na miséria de novo, é um tolo. O que adianta Deus colocar dinheiro na sua mão se você não sabe administrar? Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Salmo 15:5. Provérbios 11:15. Gente, isso aqui é fundamental. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem, estará seguro e em paz. Só seja fiador se você puder arcar com a consequência. Não seja fiador de ninguém se você não puder arcar. Para que não haja briga, para que não haja discórdia, para que não haja confusão. Salmo 15:5. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Queridos, nós não podemos emprestar um dinheiro para alguém para ficar cobrando. Na realidade, se você emprestar, o seu coração empreste dando. Se a pessoa pagar, ok. Se ela não te pagar, ok também. Não vai fazer falta aquele dinheiro para você. Agora, se você pegou emprestado, pague. Porque se você for pedir de novo para aquela pessoa que você não pagou, ela não vai te pagar. Ela não vai te emprestar. Você fechou a torneirinha. E só empreste se o dinheiro não for fazer falta para você. Se um irmão ou quem quer que seja chegar para você e pedir: olha, me empresta, porque eu vou receber o dinheiro daqui a 15 dias ou daqui a uma semana, e você pega o dinheiro que você tem lá, que é para pagar o seu aluguel, é para pagar a sua conta de gás, alguma coisa, sei lá, esse dinheiro você não tem, ele já está comprometido. Então você vai chegar para o irmão e falar: não tem, você não está mentindo, porque o dinheiro é para pagar suas contas. O dinheiro é um projeto que você tem para dar entrada na sua casa própria. O dinheiro que você tem é para você comprar o seu carro que você está planejando. A não ser que vocês dois, o casal, concorde em abrir mão em favor do outro. Ok? Então isso a Bíblia nos orienta. E a gente vê tanto irmão quebrando a cara por causa disso. Tanto irmão ficando com raiva do outro, porque o outro estava confiante de receber e acabou não recebendo. Queridos, concluindo, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Com essas passagens bíblicas, eu espero, sinceramente, ter despertado em vocês a importância de conhecer a palavra de Deus. Ela fala sobre tudo, queridos. Aqui eu só pincelei. Ela é verdadeiramente o maior tesouro que nós temos. Ela tem orientação para tudo. Lá em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Para sermos um discípulo de Jesus, bem-sucedido, de que nós precisamos? Hein?
Para sermos um discípulo de Jesus, eu quero ouvir vocês. Nós precisamos de conhecer a palavra, manejar bem a palavra. Vamos lá? Para sermos um discípulo de Jesus, nós precisamos manejar a palavra de Deus. Então vamos juntos. Nós precisamos manejar a palavra de Deus. Amém.